O corpo do ex-governador Cláudio Lembo acaba de chegar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para o velório, que começa também aqui no Hall Monumental. Cláudio Lembo estava internado havia uma semana e faleceu na madrugada deste dia 19, desta quarta-feira, aos 90 anos. Ele deixa a esposa, Renéa, o filho, José Antônio, e 4 netos. O velório, então, começa em instantes, assim que o corpo for posicionado, bem ali no centro do Hall Monumental, em frente às bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo, e segue até às 3 horas da tarde. O sepultamento será realizado às 4 da tarde no cemitério do Araçá, que fica aqui no centro da capital paulista. Haverá também um cortejo até o cemitério, acompanhado por batedores da Polícia Militar. Familiares, admiradores, autoridades já estão por aqui para dar este adeus e prestar homenagem a Cláudio Lembo, ex-governador do estado de São Paulo. Ele assumiu o estado em março de 2006, quando o então governador Geraldo Alckmin renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. Neste momento, vemos aqui o carro que traz o caixão de Cláudio Lembo chegando aqui no estacionamento já, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que tragam então o caixão dele. Também vemos o filho de Cláudio Lembo se aproximando do carro para acompanhar este momento também da retirada do caixão do carro. Voltando a falar um pouquinho de Cláudio Lembo, inclusive no discurso de posse de Cláudio Lembo aqui na Alesp, em março de 2006, ele disse que queria fazer um governo firme e decidido nos poucos meses que ainda restavam de gestão. Ele assumiu justamente, como eu disse anteriormente, porque Geraldo Alckmin deixou o cargo de governador para concorrer à presidência da República, e foi sucedido, né, por José Serra, que foi eleito como governador naquele ano. Durante esses 9 meses que foi governador, né, cerca de 9, 10 meses, teve de lidar inclusive com a onda de violência promovida pelo PCC aqui na capital paulista. Cláudio Lembo nasceu aqui em São Paulo, no bairro do Bexiga, no dia 12 de outubro de 1934. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Direito pelo Mackenzie. Inclusive, foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem nas vésperas de se tornar governador do estado entre os anos de 1997 e 2002. Inclusive, foi o primeiro governador que teve, né, que chegou a ocupar esse cargo de reitor de uma faculdade. Além disso, exerceu cargos em diversas prefeituras, com diversas, né, em diferentes pastas. Foram nas prefeituras de Olavo Setúbal, Jânio Quadros, Paulo Maluf e Gilberto Kassab. Chegou a ser secretário de Planejamento, também secretário de Negócios Jurídicos, e fez parte também do governo federal no Ministério da Educação. Ele chegou, inclusive, a assumir como ministro interino durante viagens do então ministro da Educação. Na política, ele foi presidente da Arena no período da ditadura militar e um dos fundadores do antigo DEM, que era um ex-PFL. Inclusive, ajudou também na construção, na consolidação do PSD aqui no país, o partido do qual ele era afiliado desde 2011. Inclusive, uma das primeiras pessoas a chegar aqui no velório foi Gilberto Kassab, presidente do PSD, o fundador do partido, que conversou conosco também aqui na programação, falou que Cláudio Lembo foi o filiado número 1 do partido. Então, mostrou aí essa importância do ex-governador na criação, na consolidação do partido, deste partido que é grande, né, hoje em dia aqui no país. Em 2006, ele chegou a dizer em uma entrevista ao Estado de São Paulo que a trajetória política foi marcada por acaso. Citou a presidência da Arena, disse que ninguém queria e ele assumiu o cargo. Também a candidatura ao Senado, que foi negada por muitos porque teria Franco Montoro concorrente. Ainda a escolha de Jânio Quadros para que assumisse a Secretaria de Negócios Jurídicos e o principal, que foi justamente a indicação do PFL para que Lembo compusesse essa chapa com Alckmin ao governo de São Paulo. Neste momento, então, vemos os policiais aqui da Assembleia Legislativa retirando o caixão do carro para que ele seja
trazido então aqui para o Hall Monumental para este momento de homenagem, para que autoridades, familiares e admiradores, amigos venham aqui, dê esse último adeus, preste essa homenagem a esta importante figura da nossa história. O caixão seguido, então, pelo filho dele, que acompanha este momento, o José Antônio, que acompanha este último adeus aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive, além de conversar conosco mais cedo, Gilberto Kassab também já tinha se pronunciado logo cedo nas redes sociais, dizendo que se tem alguém que cumpriu sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo, cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativa. Conheci-o quando eu ainda era jovem, sendo ele amigo de meu pai. Mais tarde se tornou um fraterno amigo, parceiro e conselheiro na minha jornada. Muito obrigado e descanse em paz, Cláudio. Meus sentimentos a René, sua esposa, Salvador, seu filho, seus netos e toda a família e amigos neste momento de pesar. O governo de São Paulo decretou o luto oficial de 3 dias. As bandeiras, inclusive, estão colocadas a meio mastro aqui na Assembleia Legislativa. O presidente da casa, André do Prado, também se pronunciou, disse que recebeu a notícia do falecimento de Lembo com tristeza, falou do legado do ex-governador como gestor, jurista e acadêmico, lembrou da dedicação ao serviço público, tendo sido vice-governador, governador, além de atuar na prefeitura e no meio acadêmico, onde, segundo André do Prado, deixou uma contribuição inestimável. André do Prado finaliza a nota expressando sentimentos e solidariedade à família, amigos e todos que conviveram com Lembo. O presidente da República, Lula, também se pronunciou, vou abrir aspas aqui para o presidente: recebi com tristeza e consternação a notícia do falecimento do professor, jurista, acadêmico e ex-governador Cláudio Lembo. Meu amigo desde os anos 1970, Lembo foi símbolo de política escrita assim, com P maiúsculo. Representante do campo conservador, sempre tivemos diferenças e, ao mesmo tempo, uma capacidade de diálogo franco, aberto e generoso. Com suas convicções, teve amplo destaque na política e se consolidou como voz importante no direito, tendo sido reitor da Universidade Mackenzie. Inclusive, vemos aqui, diversas coroas de flores que foram enviadas ao longo desta manhã. Temos homenagem de professores e colaboradores da Faculdade de Direito, ainda homenagem do governo de São Paulo, também do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mencionamos aí como ele foi reconhecido dentro do direito, como ele foi também lembrado sempre como reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um cargo que ele ocupou às vésperas de ser aí o candidato como vice-governador na chapa, depois eleito. E depois, então, ele virando aí o governador do estado de São Paulo por 9 meses, 10 meses, que foi o período aí depois que Geraldo Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência, e entre ali a eleição que escolheu José Serra como o novo candidato. Então, estamos acompanhando esse momento, essa última homenagem ao ex-governador Cláudio Lembo, que faleceu nesta madrugada, aos 90 anos de idade. Ele estava internado havia uma semana e acabou, então, falecendo. Este momento acompanhado, então, por muitos familiares, muitos amigos que dão esse último adeus, prestam as homenagens, muitas autoridades que estão por aqui, como mencionei, Gilberto Kassab é um que acompanha também de perto esse momento. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui, conversou conosco sobre a importância de Cláudio Lembo para a política do nosso estado, para a política do nosso país e também para o PSD, o partido, já que Cláudio Lembo foi o filiado número 1 do partido, de acordo com Gilberto Kassab, atual secretário de Relações Institucionais e presidente nacional do PSD. Então, a gente continua acompanhando esse momento, muitas pessoas aqui emocionadas com este último adeus, muitas pessoas prestando essa homenagem também, muitas coroas de flores aqui para lembrar a trajetória política, mas também a pessoa que Cláudio Lembo era e as contribuições que ele deu para nossa sociedade. Fale, Priscila. Nani, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também emitiu uma nota de pesar, lamentando com profundo pesar o falecimento do ex-governador de São Paulo, Cláudio Salvador Lembo, aos 90 anos, ocorrido na madrugada desta quarta-feira. Vocês agora voltam com imagens ao vivo do Hall Monumental, onde a repórter Nani Cox está neste momento acompanhando o início dessa cerimônia de despedida do ex-governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo. Neste momento,
cerca de 5 minutos, o caixão acabou de chegar no hall monumental e nessas imagens vocês podem acompanhar os familiares, os amigos e algumas autoridades, como o secretário Gilberto Kassab, que já estão ali se despedindo nestes momentos finais. Lembrando que o velório é realizado no hall monumental aqui da Alesp, no Palácio 9 de Julho, iniciou um pouquinho depois das 11 horas da manhã, conforme nós falamos, o corpo acabou de chegar a esse momento do início da cerimônia e sairá às 15 horas aqui da Alesp e o sepultamento vai acontecer no cemitério do Araçá a partir das 16 horas, às 4 horas da tarde. O deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, também prestou condolências à família de Cláudio Lembo, abre aspas. São Paulo perdeu hoje o jurista e ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela USP. Ele também foi reitor da Mackenzie na trajetória acadêmica e foi reitor, destacou mais uma vez e fala sobre os sentimentos aos amigos e familiares. A gente segue, voltamos ao hall monumental para falar com a Nani. Nani, é uma trajetória muito significativa em diferentes áreas, A gente falou da política, falou na área acadêmica, também na área do direito, como jurista, um político, uma personalidade importante, não só para a história do estado de São Paulo, para a capital, mas também para a história do Brasil. Exatamente, Priscila, essa parte acadêmica também, a gente fala muito de Cláudio Lembo como o governador, como vice-governador também, mas essa parte acadêmica dele também, as contribuições foram muito importantes. Foi autor de diversos livros, foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem essa trajetória no direito muito reconhecida por diversos juristas, inclusive tivemos pronunciamento de figuras importantes do judiciário, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que falou que continua conosco o seu exemplo de homem público íntegro, guiado pelos mais elevados princípios. Também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que o Brasil perde hoje um líder político liberal clássico, advogado de sólida formação jurídica e cultural, um homem à frente de seu tempo, mais paciente com a história. Dos últimos a formar gerações de política, fará falta. Essa frase, então, de personalidades aí também, de autoridades do meio jurídico. Também vamos mostrar um pouquinho aqui este momento. Outros deputados chegam por aqui para prestar essa homenagem a Cláudio Lembo. Os familiares estão próximos também ali neste momento. Temos figuras importantes também do direito por aqui para prestar essa homenagem, também prestar solidariedade aos familiares que passam por esse momento também bem delicado, bem difícil de dar adeus, a uma pessoa tão próxima assim da família. E temos aqui ainda diversas outras autoridades que devem vir aqui também prestar essa homenagem a Cláudio Lembo, prestar solidariedade aos familiares. Lembrando que quando teve a posse, Cláudio Lembo tomou posse aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, como diz ali, o rito, já como deve acontecer, essa passagem de bastão de Geraldo Alckmin para Cláudio Lembo foi aqui, chegou a fazer discursos também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, lá em 2006, quando assumiu, ele disse que queria fazer um governo firme e decidido nos poucos meses que ainda restavam de gestão. Importante lembrar que ele assumiu como vice-governador, porque Alckmin deixou o cargo para se candidatar à presidência da República, e ele teve ali, acabou assumindo em março, que é o prazo final para que tenha essa descompatibilização do cargo, que é então a saída do governador, de algum candidato do executivo que queira percorrer outro cargo ao executivo, então precisa fazer essa descompatibilização do cargo. Então Alckmin deixa o governo e Cláudio Lembo então assume no lugar dele e tem de enfrentar diversos desafios, como a onda de violência promovida pelo PCC aqui na capital paulista, aqui no estado de São Paulo. Então, um momento muito delicado e eu volto com você, Priscila. Obrigada, Nani. Em seguida eu volto a chamá-la. Agora nós vamos também conversar do hall monumental ao vivo com a apresentadora Priscila Silvério, que está com o deputado Capitão Telhada. Priscila. Isso mesmo, Priscila. O deputado, então, vem aqui para prestar as últimas homenagens. Deputado, queria que o senhor falasse, então, dessa figura tão importante para a política, para a justiça também do país.
Exatamente, a gente faz questão de, nesse momento, passar aqui para prestar nossas condolências, nossas homenagens à família e à memória de Cláudio Lembo. Além da sua história, do seu legado dentro da área jurídica, como político brasileiro no campo do conservadorismo, inclusive, foi nosso governador em exercício durante o ano de 2006, e eu gravei muito a figura do governador Cláudio Lembo, porque quando eu estava em formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, inclusive, na formatura de 2006, que é a nossa formatura mais importante, a formatura da espada, onde o cadete se forma aspirante a oficial e recebe a sua espada, que é o símbolo do oficial, foi justamente o governador à época, Cláudio Lembo, que presidiu. E em que pese eu ser muito jovem, tinha lá meus 18 anos na época, mas com todos os políticos que interagiram com ele, que trabalharam com ele, seja aqui como parlamentar, ou seja no Palácio, na área do Executivo, sempre ouvi excelentes referências, uma pessoa equilibrada, uma pessoa preocupada e comprometida com o Estado de São Paulo e com o Brasil. Então, de fato, é uma memória que fica, um legado que ele deixa aqui em São Paulo, um rico legado, uma rica história de entrega dentro da política e na área jurídica à nossa sociedade. E, deputado, ele também participou de um momento muito importante aqui no estado de São Paulo, quando tiveram aqueles ataques ao PCC. Ele estava como governador. Queria que o senhor falasse um pouco. Exatamente, foi justamente nesse período, se não me engano, quando o governador Alckmin se afastou para concorrer à presidência, e ele ficou como governador interino. Foi muito firme, foi um momento, talvez um divisor de águas na segurança pública, não só de São Paulo, mas do Brasil, onde a facção criminosa PCC demonstrou o seu tamanho, demonstrou a sua agressividade e os seus intuitos, seus objetivos de justamente subverter a ordem democrática e o Estado de Direito. E necessita, nesses momentos, de pessoas com liderança e com pulso, com firmeza. E o governador Cláudio Lembo, à época, deu autonomia para as polícias civil e militar trabalharem, irem ao encalço daqueles facínoras que apavoravam, que implantaram terror na nossa sociedade, nas ruas. Quem não se lembra, né, daquela fatídica semana onde simplesmente São Paulo parou. Você passava na Avenida Paulista, em qualquer grande avenida aqui do estado de São Paulo, da capital, e parecia um feriado, ninguém saiu de casa, somente os policiais militares, civis, aqueles que trabalham na segurança pública para combaterem esses lobos, para combaterem esses bandidos. Então, tudo isso foi feito com o suporte, com a retaguarda política, com a firmeza do governador, e graças a esse time na época, foi alcançado justamente a retomada da ordem. Se não fosse a figura do Cláudio Lembo dando essa retaguarda, nós poderíamos ter testemunhado uma história diferente em 2006. Deixou um grande legado. Deixa um grande legado e um exemplo. Acima de tudo, eu hoje no meu primeiro mandato como político aqui em São Paulo, o que a gente busca alcançar é justamente isso, é deixar a nossa contribuição para a sociedade. Não é fácil, a burocracia na política é grande e nós temos que ter convicções. Então, um homem de convicção, uma mulher de convicção, uma figura pública tem que ter lado, tem que ter posicionamento, tem que ter convicção em princípios. Eu acho que é esse exemplo que o governador Cláudio Lembo deixa para a gente enquanto jovens políticos hoje no Brasil. Muito obrigada, e deputado, deixo o senhor então livre para fazer as suas homenagens. Obrigado, Deus abençoe, obrigado e parabéns à Assembleia por ser sempre um local que recebe essas figuras públicas para deixarmos nossa última homenagem. Eu acho que é um papel importantíssimo para mim que a Assembleia cumpre nesse momento. Obrigada. Bom, então agora o deputado também, né, vai conversar ali com a família, se despedir também desse representante, né, de várias áreas da sociedade que é tão emblemático. Várias pessoas já estão chegando por aqui, outros parlamentares também já vieram, né, estão aqui. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos conversar com eles. E enquanto isso é isso, Priscila, olha, daqui a pouco o corpo fica aqui até às 3 horas da tarde, sendo velado, e depois vai para o cemitério do Araçá. Priscila.
Obrigada, Priscila. Lembrando que você está acompanhando agora esta edição do Informe SP, são 11 horas e 42 minutos. Nós estamos falando ao vivo aqui do Palácio 9 de Julho, eu nos estúdios da Rede Alesp e a Priscila Silvério e a Nani Cox ao vivo do Hall Monumental, onde acontece esse velório, o momento de despedida do ex-governador Cláudio Lembo. E eu volto ao Hall Monumental agora para falar com a Nani Cox, que está ao lado do secretário Marcos da Costa. Nani, é com você. É isso, Priscila. O secretário que foi presidente da OAB por 5 anos, de 2013 até 2018. A gente falou muito, né, ao longo da programação sobre a contribuição de Cláudio Lembo para o direito. E é sobre isso que eu quero falar com o senhor secretário. Então, fala um pouquinho de quem foi Cláudio Lembo para o direito, para a OAB. Eu conheci o Cláudio Lembo exatamente no meio acadêmico. Ele foi um grande professor de direito. Foi um gestor público com um espírito público muito elevado, mas também tem esse lado acadêmico, principalmente na Universidade Mackenzie, né, onde ele foi gestor, e sempre muito presente na OAB. Ele como advogado, nos auxiliando na formação da ética profissional e também na formação acadêmica dos advogados. De forma que é uma perda para a política pública brasileira, mas também para a academia. Até a época que ele foi reitor, o senhor chegou a ter esse contato também com ele? Muito presente. Eu tenho uma curiosidade, porque meu sogro trabalhou com ele no Banco Itaú. Meu sogro é advogado, também falecido. Então nós temos essa ligação familiar. Eu tinha muito contato com ele. E depois, mais presentemente, com a questão acadêmica, né, para tantas vezes que ele esteve na Ordem, dando palestras, nos auxiliando na OAB, e também como gestor de ordem, quando ele serviu ao governo do Estado, enquanto governador, também diversas participações. Mas a minha presença a ele, a minha afinidade com ele sempre foi muito mais academia. Muito mais na academia, no direito, né, do que... Na verdade, o senhor na política até entrou um pouquinho depois, né? Quando ele foi presidente, eu era diretor da Ordem, não era presidente da OAB. Quando ele foi governador, perdão, eu era diretor da Ordem, não era presidente. Mas ele já o conhecia, como eu disse, por questão profissional, ele como advogado, né, na época do Banco Itaú, e depois com a vida dele acadêmica nas palestras que ele dava constantemente na nossa instituição. Secretário, muito obrigada por participar aqui conosco da programação. Até a próxima. Bom, a gente até continua por aqui, Priscila, porque temos também diversos deputados que estão participando, que estão dando esse último adeus. Eu vou voltar com você, porque eu sei que a Priscila Silvério também está com um dos nossos parlamentares ao lado dela para falar um pouquinho sobre o legado de Cláudio Lembo. Eu volto com você. Exatamente, Nani. Lembrando a fala do secretário Marcos da Costa, que entre 1962 e 1997, Cláudio Lembo ocupou o cargo de diretor para assuntos legislativos no Banco Itaú. Voltamos ao Hall Monumental. A Priscila Silvério está acompanhada do deputado Paulo Fiorilo, diversos parlamentares, deputados e deputadas estaduais, passando para esse momento de despedida, o adeus ao ex-governador Cláudio Lembo. Priscila? É isso mesmo, Priscila. Estou aqui então com o deputado Paulo Fiorilo do PT. A gente conversava um pouquinho, né, sobre esse legado deixado então por Cláudio Lembo. Eu queria que você falasse um pouco o que marcou na sua vida em relação a isso, a tudo que ele fez, né, a política. Na verdade, o Cláudio é uma pessoa que tem uma referência política muito grande. Aliás, o próprio presidente Lula diz que o Cláudio Lembo é um político de P maiúsculo, que faz política com P maiúsculo. E ele mostrou isso ao longo dos anos em que militou, tanto na Arena, depois na fundação do PFL. É uma pessoa lúcida, que tratou a política da melhor forma possível, apesar das divergências, sempre aberta ao diálogo. Acho que isso é o que ele deixa para a gente. E o próprio Cláudio falava isso, as coisas comigo aconteceram por acaso. Na realidade, a gente sabe que não foi. Pessoas como ele fazem política pensando no bem comum. Então, isso tem uma importância grande, independente dos campos que a gente esteve. Mas é preciso reconhecer quando o político tem compromisso e enfrenta momentos difíceis, como ele enfrentou aqui no caso do Estado de São Paulo, quando o governador, com os ataques do PCC. Então, acho que isso mostra a grandeza de um homem e precisa ser valorizado. Inclusive, são posições mesmo que opostas, mas o senhor fala também sobre a pessoa dele, né? Inclusive, encontrou, não faz tanto tempo, num restaurante. Na realidade, já há um pouco de tempo, eu era vereador, a gente acabou se encontrando no elevador do restaurante, eu tive a oportunidade de trocar algumas impressões com ele, uma pessoa sempre amável, cordial, acho que é isso que valoriza a política e o político.
Muito obrigada. Então, deputado, deixa aí o senhor dar as suas, né, condolências à família nesse momento. Muito obrigado. Bom, é isso, Priscila, a gente continua por aqui, as autoridades estão chegando e conforme, né, a disponibilidade deles a gente traz para conversar aqui na Rede Alesp. Priscila. Obrigada, Priscila. Obrigada, Nani Cox. A gente volta em seguida com vocês ao vivo do Hall Monumental. E a gente vai falar um pouquinho da trajetória. Enquanto eu falo dessa trajetória, vocês vão ver aí na tela, que a gente vai encher a tela com as imagens, né, da trajetória de Cláudio Lembo. Antes disso, acho que eu chamo a Nani Cox, né? Antes da gente falar um pouco da trajetória, a Nani Cox, que está com uma personalidade política, nesse momento de despedida, diversas autoridades políticas e também do meio jurídico e acadêmico passam pelo Hall Monumental. Nani? Exatamente, Priscila. Olha, a gente falou muito sobre a trajetória, a carreira política de Cláudio Lembo. Ele foi vice-governador, portanto, ninguém melhor para falar um pouquinho sobre esse momento, sobre também os desafios, às vezes, que vem com o cargo do que o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Obrigada por participar aqui conosco. Fala um pouquinho, então, para a gente de ter vindo aqui hoje, da história de Cláudio Lembo, do legado que ele deixou para o nosso estado. Olha, um grande legado, mas principalmente foi vice-governador e governador. Para mim, uma inspiração. É uma inspiração pela postura ética, de respeito às pessoas. Um homem que sempre buscou as saídas de centro. Hoje, no PSD, partido que ele foi o número 1 e que eu tenho a oportunidade também, está mais uma sinergia, eu ocupando o cargo de vice-governador. Então, de fato, uma inspiração de ética, respeito às pessoas, prática da boa política e discrição. Ele conseguia produzir muito, mas de forma discreta. Por isso que para mim é uma inspiração e é com quem eu me espelho para poder ajudar o nosso governador Tarcísio nessa missão. Governador Tarcísio à frente do estado e eu como vice-governador. O senhor falou, né, que ele foi o filiado número 1 do PSD. Conversamos até com o Gilberto Kassab aqui sobre o início do partido que o senhor faz parte. Então, fala um pouquinho para a gente também do legado de Cláudio Lembo dentro do PSD. Olha, eu acho que primeiro, o respeito às pessoas, aos valores democráticos, sempre aquele homem que sempre buscava o consenso, buscava aquilo que a gente tinha em comum, né, dentro das discussões, e ao mesmo tempo muito efetivo na realização daquilo que ele sempre buscava fazer. Em todas as missões, né, todos os cargos que ele ocupou ao longo da sua trajetória. Então, como eu disse anteriormente, e repito mais uma vez, é uma inspiração não só pelo trabalho partidário, mas como político, como pessoa e família. Aliás, uma das netas hoje é responsável por grandes projetos, né? Trabalha no Banco Interamericano, trabalha com com desenvolvimento de grandes projetos para o nosso estado. Portanto, o legado que ele deixou é de realizações e inspiração para pessoas como eu, e eu espero que os nossos jovens na política possam também se inspirar na prática da boa política com Cláudio Lembo. Governador, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Essas aí, então, as palavras do vice-governador Felício Ramute, que participa também aqui, né? Veio aqui prestar homenagem, prestar solidariedade também aos familiares. Ele que é do partido que Cláudio Lembo foi o primeiro filiado. Então, a gente continua acompanhando por aqui este momento também de adeus. Diversas autoridades que ainda devem passar por aqui pelo hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo. Priscila. Você que está ligando a TV ou acessando a internet, agora são 11h50. Estamos falando ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você vai acompanhar agora imagens do Hall Monumental, onde acontece neste momento o velório, a despedida do ex-governador Cláudio Lembo. Nascido em São Paulo em outubro de 1934, Cláudio Salvador Lembo formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, a USP. Ele atuou como advogado e concluiu o doutorado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1986. Também no Mackenzie, atuou como professor titular de Direito Constitucional e Direito Judiciário Civil, onde ainda foi coordenador do curso de pós-graduação e reitor. Entre 1962 e 1997, ocupou o cargo de diretor para assuntos legislativos no Banco Itaú. Na Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Negócios Extraordinários entre 1975 e 1979, de Negócios Jurídicos de 1986 a 1989 e de Planejamento em 1993.
No governo do presidente Sarney, Lembo foi chefe do gabinete do ministro da Educação, Marco Maciel, entre 1985 e 1986. De 1995 a 1997, foi assessor de Marco Maciel, quando este foi vice-presidente no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi candidato ao Senado Federal nas eleições de 1978, candidato a vice-presidente da República no pleito de 1989 e candidato a vice-governador do estado de São Paulo em 2002, quando foi eleito para o período 2003-2007, ao lado do governador Geraldo Alckmin. Em 31 de março de 2006, Lembo tomou posse como governador de São Paulo, aqui na Alesp, você está acompanhando as imagens, após Geraldo Alckmin renunciar ao cargo para disputar a presidência da República nas eleições daquele ano. E em 1º de janeiro passou o cargo ao governador eleito José Serra. Cláudio Lembo deixa a esposa Renéa, o filho José Antônio, as netas Carolina, Cristiana, Isabela e o neto Lucas. E aqui vão as nossas solidariedades aos amigos e à família. Voltamos ao Hall Monumental para falar com a Priscila Silvério. Priscila? Olha, Priscila, eu estou aqui ao lado de Roberto Macracken, que é, além de amigo, né, também decano lá na Faculdade Mackenzie, conheceu bastante, muito de perto também eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, o senhor, tanto na universidade, mas quanto amigo. Eu tenho um grande orgulho de ter sido ainda bastante jovem, com 22 anos, ter conhecido o professor Cláudio Lembo. À época, eu era presidente do Centro Acadêmico, João Mendes Júnior, e ele diretor da Faculdade de Direito. Aí eu tive a oportunidade, eu digo sempre isso, de trabalhar junto com o professor Lembo por longos 30 anos, nos quais aprendi muitíssimo. Foi um professor, um segundo pai, um grande orientador. Trabalhei esses 30 anos e depois fui para a magistratura, onde estou até hoje. Mas nunca me separei 1 milímetro daquilo que é o professor Lembo, da sua ética, das suas qualidades, do seu saber, da sua conduta irretocável. Então, para mim é um orgulho ter trabalhado com ele. Hoje é um momento muito triste. O professor Lembo nos deixa aos 90 anos de idade, mas deixa uma memória maravilhosa de exemplo a todos, exemplo aos jovens principalmente, daquele professor sério, combativo, sempre defensor da democracia e dos melhores valores da sociedade e dos direitos humanos. Ele foi um exemplo e vai deixar um grande legado. Se fala muito da representação dele em várias esferas, seja ali na política, na educação, no próprio direito, um legado que não vai ser esquecido. O Dr. Lembo era um homem plural. Ele foi um grande reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A universidade entrou num cenário maravilhoso e continua, mas após a gestão dele, isto ficou muito marcado, internacionalizou a universidade. Como político, todos conhecem, um homem honrado, probo, preocupado com as grandes causas, pai de família excelente. Ele brilhou por onde passou, deixou amigos, brilho, carinho e muito respeito por todos e a todos. Muito obrigada e meus sentimentos. Muito obrigado. Bom, é isso, a gente continua aqui no Hall Monumental, muitos amigos chegando aqui, muitas autoridades também, pessoas que são do meio político, jurídico, a família também está muito consternada, e nós continuamos aqui. Assim que conseguimos falar com outras pessoas, a gente entra na programação. Priscila.
Obrigada, Priscila, pelas suas informações, por essa conversa, esse momento de despedida dos amigos, familiares. Lembro que teve um papel importante não só na política, mas no meio acadêmico e no meio jurídico. Agora há pouco, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se manifestou em uma rede social, abre aspas, ao lamentar o falecimento do governador Cláudio Lembo, transmito os meus sentimentos à dona Renéia, José Antônio, demais familiares e amigos, enaltecendo nesta oportunidade o espírito público, a cultura jurídica, a vocação política e a dedicação ao magistério que tão bem o distinguiram em vida. A gente segue na programação da Rede Alesp, mostrando todos esses momentos da despedida ao governador, ex-governador Cláudio Lembo, que tem um papel importante, como eu falei, não só na história do estado de São Paulo, mas na história do Brasil. Agora são 11h58. Essa edição do Informe SP fica por aqui. Você quer acompanhar tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista? Então acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.